futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis, como sempre, com muita informação. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Beleza? Galera, vamos começar o vídeo aí falando da renovação de contrato do Léo Jardim. Vocês já sabem disso, notícia de ontem. Eu quero focar mais aqui na minha opinião, em algumas considerações e até um debate que aconteceu ontem, principalmente após a informação de que nessa renovação até 2030 tem uma cláusula de liberação para o futebol europeu, caso pinte uma proposta de 10 milhões de euros. Então quero começar já por aqui pela tal cláusula da polêmica. Pô, um absurdo, é pouco. Galera, vamos parar para pensar e refletir a respeito de algumas coisas aqui. Eu acho que o contrato foi muito bom e eu vou explicar. Pô, Dieguinho, como é que tu acha que uma multa de 10 milhões de euros para um goleiro como o Léo Jardim tá ok? Galera, vamos entender algumas coisas. Primeiro, o Léo Jardim é um goleiro de 30 anos de idade. Pô, Diego, mas goleiro agarra aí até os 40, quase 40. O Léo Jardim vai ter uma longevidade. Sim, sendo que essa multa não é para todo mundo. Essa multa é para o futebol europeu. O futebol europeu dificilmente vai pagar 10 milhões de euros num goleiro de 30 anos. Com um detalhe, o Léo Jardim jogou de 2019 a 2022 na Europa, por passagem por clubes de terceiro e segundo no máximo escalão da Europa, se eu for ainda assim ser um pouquinho generoso. Mas na real o Léo Jardim só jogou por clubes de terceira prateleira na Europa. Ele teve passagem na equipe do Rio Ave, ele teve passagem no Lille e no Boa Vista, tá? Então ele já fez esse bate e volta na Europa e agora é um jogador já de 30 anos. E 10 milhões de euros, a gente está falando aí de hoje, com a cotação do euro batendo 6,40, 6,50, mais ou menos 65 milhões de reais. Então, é muito pouco provável que um clube europeu chegue aqui e pague isso. O único mercado que eu vislumbro com possibilidade de fazer um movimento arrojado e pagar isso ou mais do que isso para levar o Léo Jardim seria o mundo árabe. E lembrando que lá na Arábia Saudita, principalmente, o governo faz um investimento pesado nos 4 maiores clubes lá da Arábia Saudita. Não são todos os clubes que têm essa injeção de capital, que é o Al Nassr, o Al Ahly, o Al Ittihad e também o Al Hilal, que até jogou o Mundial de Clubes agora. E eu fui pegar esses 4 clubes para entender como, por exemplo, eles estão de goleiro. E a situação lá é a seguinte: os goleiros dos 4 grandes clubes lá da Arábia Saudita, o Bento é o goleiro do Al Nassr, foi pago aí uma bala importante, acho que 18 milhões de euros para comprar ele do Atlético Paranaense. É um jogador muito jovem e, né, tem potencial até de revenda ainda. O Mendy, que era goleiro do Chelsea, o Mendy foi contratado aí pelo... eu não vou lembrar agora se foi pelo Al Ahly ou se foi pelo Al Ittihad. Se eu não me engano é pro Al Ittihad. Pagaram uma grana pesada nele também, 18 milhões ali de euros. O Bono, que é goleiro do Al Hilal, também foi pago uma grana legal nele, já um goleiro também um pouco mais veterano. E o Rajkovic, que é o goleiro do Al Ahly, foi pago nele 8 milhões de euros. Um goleiro sérvio aí de 29 anos de idade. Então, vejo esses clubes bem servidos, com goleiros até internacionais. O Bento já é um caso de um goleiro brasileiro, que é uma promessa, saiu muito bem aqui do Atlético Paranaense. Então, sendo sincero, eu não vejo como um problema, não. Qualquer um vai chegar aqui e vai tirar o Léo Jardim. Não vejo os clubes europeus com essa sede. Se fosse de graça ou por um custo muito baixo, ok. Pô, vamos oportunizar um cara de 30 anos que já bateu aqui na Europa e não conseguiu grande destaque. Inclusive, durante o processo de renovação de contrato, o GE conseguiu apurar que o Galatasaray e também uma equipe grande de Portugal, que a informação que a gente tem seria o Benfica, quiseram contratar o Léo Jardim, mas dentro daqueles moldes de, ó, já pode fazer um pré-contrato,
final do ano você vem de graça livre. O Léo Jardim não quis, optou em ficar no Vasco e fazer essa renovação. Sobre os valores, que está muito se discutindo, o Caê Mota ontem do GE apurou que o Léo Jardim vai passar a ter o maior salário de goleiro em atividade no futebol brasileiro. Aí a gente pode discutir, pô, acho que passou um pouquinho do ponto, ele poderia ganhar um pouquinho menos. Eu não sei exatamente quanto que é o salário dele, não sei também quanto que ganham os goleiros das outras equipes, mas de fato o Léo Jardim hoje é um pilar do time do Vasco. O Léo Jardim e o Verratti são os dois jogadores mais importantes do Vasco. Ele salvando lá atrás e o Verratti fazendo os gols lá na frente. Inclusive, só o que o Vasco ganhou de premiação em Copa do Brasil com defesas de pênalti do Léo Jardim, ele já paga o investimento que foi feito à época por ele. Mas vamos contar com a possibilidade de alguém chegar aqui e pimba, toma aí, 10 milhões de euros para levar o Léo Jardim da Europa. Cara, tá ótimo, o Vasco vai botar aí 65 milhões de reais na negociação, vai ter grana para poder comprar um outro goleiro com muita tranquilidade. Goleiro é uma das posições que não se faz transações muito vultuosas normalmente no mercado. A escola brasileira de goleiros aí tem muito goleiro interessante dando sopa no mercado, e o Vasco conseguiria fazer um caixa bem bacana por um valor muito superior, por exemplo, ao que o Vasco pagou para tirar ele do Lille. Então, de verdade, não vejo problema. Caberia ter uma discussão mais com relação ao salário dele aqui do que propriamente a multa. Lembrando que a multa não é geral. Ah, o Palmeiras aqui, pá, o Everton tá lá caminhando para reta final de carreira, vou pagar essa grana e, pô, vou contar que eu vou ter goleiro para 6 anos, 7 anos aqui. Não há, e a multa para o mercado interno é diferente, tá? Essa cláusula específica é para o futebol europeu. E lá no fundo, o Léo Jardim também tem o interesse, quem sabe, de ter uma nova oportunidade num clube pesado da Europa. E aí, também, pô, ajuda aí, Vasco, renova e tal, mas bota uma cláusula mais acessível só para não matar qualquer possibilidade de eu, quem sabe, um dia voltar ainda a atuar na Europa. Então, foi chegado nesse consenso de 10 milhões de euros. Então, eu vejo, sim, como um bom contrato. Caso alguém chegue aqui da Europa e pague isso, o Vasco foi bem indenizado. Lembrando que ele é goleiro e ele já tem 30 anos de idade. A gente não está falando de um centroavante, a gente não está falando de um ponta. São posições aí que tem valor de mercado inferior, já falando de um jogador que já passou na Europa e já tem 30 anos. Deu para entender? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, para tudo e presta atenção aqui, queria fazer alguns comentários com vocês. Estamos no mês de promoção da Golcase e tem algumas promoções muito legais rolando. Capinha de celular, comprando a primeira, a segunda sai de graça e sai por menos de R$25 cada capinha dessa daqui. Tem várias estampas, você pode inclusive personalizar com o seu nome, número. Dá uma olhadinha lá no site que com certeza alguma vai te agradar. Nossa garrafa modelo Urban tá saindo na promoção aí por menos de R$80 também. Use o nosso cupom GOVASCO que tá passando aí na tela, você ainda ganha um desconto. Nossa garrafa lançamento. O Vasco tá com tanta moral que só o Flamengo e o Vasco possuem no momento essa garrafa lançamento da Golcase. Essa aqui é a Flip Pro, 700 ml com gelo, 48 horas a sua bebida se mantém gelada aqui. O preço normal dela é R$ 289,90, tá saindo por R$ 249,90. Se você usar o meu cupom, ainda tem mais 5% de desconto. Ela tem algumas novidades, você tem a possibilidade de abrir ela no botão, você pode travar e fechar o pino aqui para ela não abrir no botão, né? De repente você esbarrar, e você tem duas possibilidades de beber na garrafa, inclinado aqui ou com o canudo. Ela já vem com o canudo interno aqui, então é uma garrafa mais sofisticada. O estilo dela também tá legal, ela tá um pouquinho mais comprida e um pouquinho mais fina. Então, inclusive, quem gosta de colecionar itens do Vasco, já tem a garrafa Urban, a garrafa Fresh, vai nessa que é uma opção bem legal. Nossa garrafa Fresh, 950 ml, tá saindo na promoção mais barata, inclusive, do que a de 650 ml. O preço original dela é 229, tá saindo por 169,90 e você pode escolher o brinde, ou uma base de silicone para proteger o fundo da sua garrafa, ou uma tampa extra, que nem é necessário, né? Mas se quiser mais uma tampinha aí, caso por algum motivo você acabe
quebrando a sua, você tem uma extra, beleza? Então aproveite aí as promoções da Golcase. Nosso copo Vibe também, pô, tá maluco? Esse copo aqui era R$ 169,90, tá saindo por R$ 129,90. Você também pode personalizar. Lembrando que tudo que eu mostrei pra vocês aqui não são só essas estampas, tem várias outras. E tudo que eu mostrei aqui é térmico, tá? O copo é térmico, as garrafas são térmicas. Golcase, parceira do canal Futebolaço, use o cupom GOVASCO para garantir aí o teu desconto. Você pode ir pelo QR Code ou vir no link que está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição. Dito isso, minha galera, vamos para outros temas e vamos voltar para a janela de transferências. O companheiro Vene Casagrande conseguiu apurar que o Lille recusou a proposta de empréstimo do Vasco para contratar o ponta colombiano Andrés Gomes, jogador que hoje joga no Rennes, começou a sua carreira ali no futebol colombiano após uma passagem na MLS, e eles não topam emprestar o atleta. Se o Vasco quiser comprar, chegar e botar uma grana para levar, tem negócio, mas empréstimo o Rennes não topou e o Vasco por hora está saindo da negociação. Anteriormente a isso, o Vasco tentou contratar o Félix Correia do Gil Vicente de Portugal, mas o próprio jogador não se interessou em atuar no futebol brasileiro. Também foi mais um ponto aí que o negócio vazou. Nomes esses, inclusive, indicados aí pelo Admar Lopes, tá? Então tá feito aí o registro para vocês. Uma negociação em definitivo do que aconteceu. O Vasco tinha emprestado até junho agora o Leandrinho pro Al-Shabaab e tinha o nosso atacante Cauã Paixão emprestado para... deixa eu só pegar o nome que eu sempre esqueço, Alexandria, alguma coisa assim, da Ucrânia. E o jogador só tem contrato com o Vasco até dezembro, poderia até agora já fazer um pré-contrato para ir embora de graça em janeiro, e o Vasco chegou a um acordo com o Leixões de Portugal, da segunda divisão. Ele vai em definitivo para o Leixões, o Vasco não recebe nada, porém o Vasco morde um percentual dos direitos econômicos. Se ele se destacar lá em Portugal, for vendido, o Vasco tem um percentual aí do negócio. O Vasco fez isso, inclusive, com outros jogadores da base que não estavam nos planos, estava só aqui, questão de contrato, os zagueiros Vitor, Ulisses, enfim, alguns jogadores do Vasco fez isso. É um jogador que a gente já não ia usar, já ia sair de graça no final do ano, então no final de contas eu vejo como uma negociação positiva, tá bom? Tá feito o registro para vocês. Então o Cauã Paixão é mais um atleta que deixa o Vasco da Gama, beleza? Para fechar, notícia muito bacana, o Vasco divulgou a lista de relacionados para os confrontos contra o Botafogo amanhã às 6h30 e já a equipe do Independente Del Valle na próxima terça-feira, tá? O Vasco levou 26 jogadores, isso me chamou a atenção, achei a lista um pouco inchada, inclusive o nosso treinador, o Fernando Diniz, levou todos os volantes, a única exceção foi o Thiago Mendes, que acabou de chegar e ainda vai ser apresentado, né? Vai começar a ganhar condicionamento físico, vinha de férias aí, etc. Então, era algo já normal. Mas toda essa galera de volantes do Vasco foi... Enfim, tô meio curioso para saber como é que vai ser isso. De repente, alguns dos jogadores vão ser cortados e não vão ficar no banco. De repente, vão viajar mais para... tá com grupo, e aí eu queria trazer para vocês a lista de relacionados e quais são as novidades, o que me chamou nessa lista aí. Goleiros, Daniel Fusato, Léo Jardim e Pablo. Laterais, Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton e Vitor Luiz. Zagueiros, João Vitor, Lucas Freitas, Luiz Gustavo e Maurício Lemos. Volantes e meias, Coutinho, Estrela, Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho, Paulinho, Esforza e Tietê. Atacantes, Alex Teixeira, David, Garré, GB, Nuno, Ryan e Verrete. O que me chamou a atenção? David, GB e o Estrela estão de volta. Inclusive na foto que o Vasco divulgou a lista de relacionados, ele botou bem um David grandão ali. Tô feliz com o retorno do nosso DVD, ainda mais feliz com o destaque que o Vasco deu pro David. Inclusive nem todo mundo sabe, mas o David é torcedor do Vasco de infância, tá? Ele é cria do Espírito Santo. Então o moleque aí, porra, batalhador, tomara que ele volte diferente do Paulinho, do Adson e do Jair, que ele volte a encontrar o bom nível antes da contusão. Era um titular importantíssimo do Vasco e infelizmente teve a lesão. É um jogador único, é o único ponta que a gente tem, cara muito forte, cara para fazer pivô. Vejo inclusive o David com tranquilidade podendo jogar de camisa 9, inclusive numa proposta aí que você vai jogar no contra-ataque, né, vai querer ter um 9 mais móvel, um cara de mais velocidade, arranque, cara que vai atacar espaço.
Só ele não tem a finalização do Verratti, mas é um cara que pode jogar ali também com tranquilidade. Já jogou inclusive assim no Palmeiras não, no São Paulo, fez inclusive gol que eliminou aí o Palmeiras em Copa do Brasil. Então é um jogador que faz mais de uma função. Então tá feito o registro para vocês aí. Me chamou aqui a atenção, o Sforza também está nessa lista. Achei que ele poderia ter colocado mais um atacante e ele não botou. E senti falta do Leandrinho. O Leandrinho não foi relacionado. A gente não sabe até que ponto o Leandrinho acabou a temporada, pegou umas fériasinhas ali, né? Também treinou pouco com o Fernando Diniz, então o Diniz de repente está conhecendo melhor o atleta, e aí foi na bola de segurança, foi de Vitor Luiz e Piton. E o Lloyd, infelizmente, a mãe dele teve um AVC em Angola, ele foi para lá, ficou um bom tempo com a mãe, chegou agora, tem 2 dias mais ou menos que o Lloyd voltou da Angola, perdeu aí uma semana mais ou menos de treino, e natural, trabalhou pouco com o grupo e o Diniz preferiu não levar ele na lista de relacionados, tá bom? Então tá feito o registro para vocês, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que mais te chamou a atenção em toda essa situação que eu trouxe para vocês, beleza? Inclusive a gente falou muito de Léo Jardim, essa aqui é a nova camisa de goleiro do Vasco para a temporada, tá aqui, quem ainda não viu de maneira mais aproximada os detalhes, ela tem um preto e branco na gola, aqui a gola dela é V, aqui em cima ela já fecha toda em preto, ela tem, né, esses desenhos, esses grafismos na parte interna da camisa, e o laranja dela já é um pouco próximo do vermelho. Então essa aqui é a nova camisa do Vascão da Gama de goleiro. Você pode estar adquirindo essa camisa na Gigante da Colina Recreio, que é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço, pô, desde 2023. Tá bom? Então, aqui na descrição sempre tem o telefone deles, entre em contato, fala que veio do canal Futebolaço, eles enviam para todo o Brasil, você usando o cupom Dieguinho10 tem 10% de desconto, só não vale em itens de lançamento, mas tem vários produtos na loja, inclusive tem itens em promoção e ainda assim você consegue usar o meu cupom, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, Dieguinho volta mais, tamo junto, valeu, fui!